A maioria das pessoas, de fato, incorre em equívoco. As concepções que circundam os seres celestiais não estão em conformidade com as escrituras bíblicas. Hoje, iremos direcionar nossa atenção à luz das escrituras, focalizando a precisão quanto aos seres celestiais. Antes disso, porém, exploraremos de que maneira a imagem errônea é comumente formulada pela grande maioria das pessoas quando se trata dessas entidades celestiais. Ao visualizarem seres celestiais, é comum que as pessoas tenham uma percepção incorreta. Ao mencionar seres celestiais, a imagem comumente associada, que permeia a mente de muitos, é a de anjos. Esses seres frequentemente são retratados como figuras humanas portando grandes asas de penas, muitas vezes com halos resplandecentes, e por vezes segurando harpas ou trombetas. Essas representações, profundamente enraizadas nas tradições religiosas, costumam apresentar seres humanos com asas largas de penas e brilhantes halos, às vezes até empunhando instrumentos musicais, como harpas e trombetas. Essa imagem é grandemente influenciada pela arte renascentista e, posteriormente, pela cultura popular. A arte e a literatura desempenharam um papel crucial na formação da nossa compreensão e percepção dessas entidades celestiais. Desde as pinturas etéreas de Rafael e Botticelli até os versos sobre os anjos perdidos de Paraíso Perdido de Milton, esses seres foram dotados de qualidades humanas que os tornaram tanto familiares quanto sobrenaturais. Esse ato de atribuir traços humanos reflete o desejo da humanidade de compreender o divino, a fim de preencher a lacuna entre o mortal e o eterno. Além disso, filmes, programas de televisão e até imagens comuns, especialmente no mundo ocidental, têm consolidado ainda mais essa representação. Muitas vezes, essa visão distorce o profundo significado espiritual desses seres, reduzindo-os a meras decorações ou personagens fantásticos. No entanto, é importante notar que eles não são seres adoráveis e brincalhões, passando seus dias tocando harpas. Na realidade, são seres incrivelmente poderosos, com uma natureza muito distante do que a imagem estereotipada sugere. Eles não se assemelham a figuras como cupidos, mas são entidades espirituais reais, dotadas de um verdadeiro poder. O fato de esses seres celestiais poderem permanecer diante do Senhor e contemplar sua face revela a magnitude de seu poder. Ao contrário de nós, mortais, que, devido ao nosso pecado, não podemos suportar a visão do rosto do Senhor, esses anjos possuem a capacidade de fazer isso. Isso é claramente afirmado na palavra de Deus, que diz que nenhum ser humano viu a Deus e sobreviveu. No entanto, os anjos têm essa capacidade singular. O exemplo de Gabriel, o anjo que se apresentou a Maria, exemplifica essa capacidade. Em Lucas 1h19, o anjo responde a Zacarias: "Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus." Essa introdução de Gabriel sugere sua presença direta diante do Senhor. A ideia é que, se nós, em nossos corpos mortais e pecaminosos, tentássemos enfrentar a presença divina em toda a sua santidade e glória, nosso espírito se desligaria instantaneamente, incapaz de suportar tal divindade. No entanto, os anjos são capazes de suportar essa proximidade e vislumbrar o rosto do Senhor. A compreensão errônea comum desses seres celestiais muitas vezes obscurece o profundo significado de sua existência e poder. Devemos lembrar que esses seres não são meras figuras decorativas ou personagens mitológicos. São seres espirituais com uma natureza e um papel muito além do que nossa cultura popular muitas vezes retrata. Os anjos, de fato, desempenham um papel crucial em eventos bíblicos. Eles têm o poder de realizar feitos extraordinários, como quando um anjo exterminou 185.000 soldados assírios em uma única noite, ou quando anjos fecharam a boca de leões famintos, libertaram Pedro da prisão e guiaram personagens bíblicos em nome de Deus. São seres benevolentes enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para a humanidade. No entanto, é importante notar que, dentro da ampla categoria de entidades celestiais, os querubins se destacam como um tipo distintivo, além dos anjos tradicionais e dos arcanjos.
Querubins não são anjos comuns e não se encaixam na definição padrão de arcanjos. Eles são únicos e possuem suas próprias características e propósitos celestiais. Os querubins são mencionados na Bíblia como entidades celestiais de alta estirpe e importância. Eles são frequentemente associados à presença de Deus e têm um papel especial na adoração celestial. Diferentemente dos anjos tradicionais, os querubins têm uma aparência complexa e distintiva, como descrito no livro de Ezequiel. Ezequiel descreveu vividamente os querubins, relatando que cada um tinha 4 faces, uma de homem, uma de leão, uma de boi e uma de águia. Essa imagem composta é única e cheia de simbolismo. As 4 faces podem representar diferentes aspectos da criação e da adoração, e essa complexidade reflete a natureza multifacetada desses seres celestiais. Esses querubins, conforme descrito por Ezequiel, são poderosos e majestosos. Eles possuem asas que os elevam sem esforço pelos céus, pés de bronze polido que indicam sua presença majestosa e mãos humanas que exalam poder e graça. A imagem de um ser celestial com características tão diversas e impressionantes evoca uma mistura de emoções, como medo e admiração, diante de sua grandiosidade e significado divino. Os querubins, assim como outros seres celestiais, desempenham papéis fundamentais no mundo espiritual. Eles estão intrinsecamente ligados à adoração celestial e à presença de Deus. Enquanto os anjos têm um papel mais amplo como mensageiros e protetores, os querubins parecem estar intimamente conectados ao trono de Deus e à santidade divina. A Bíblia revela que os querubins foram criados antes da fundação do mundo. Isso é sugerido quando os filhos de Deus exultaram de alegria na criação da terra, conforme registrado no livro de Jó, Jó 38 2.6-7. Isso significa que os querubins têm uma antiguidade que precede até mesmo a criação de criaturas terrenas. Essa característica deles, associada às várias faces que eles possuem, torna sua natureza ainda mais misteriosa e intrigante. Os querubins não são facilmente classificados como anjos comuns, já que suas características únicas os distinguem. Sua aparência complexa e simbólica, com múltiplas faces representando diferentes aspectos da criação, sugere uma profunda conexão entre o mundo celestial e a terra. Eles não são simplesmente mensageiros ou guardiões, mas têm uma posição única como guardiões da presença divina. No reino espiritual, os querubins são apenas uma das muitas facetas dos seres celestiais. Além dos querubins e dos anjos tradicionais, existem os serafins, criaturas ardentes que estão na presença direta de Deus, e os arcanjos, como Miguel e Gabriel, que desempenham papéis específicos nas mensagens divinas. Há também imagens vívidas de cavalos celestiais e escritores triunfantes em visões apocalípticas. No entanto, a Bíblia não revela tudo sobre o reino espiritual e seus habitantes. Há uma sensação de mistério em torno de muitos aspectos desses seres celestiais, pois a compreensão humana é limitada e as Escrituras não fornecem todas as respostas. A complexidade e a diversidade desses seres continuam a nos desafiar a explorar e aprofundar nossa compreensão do mundo espiritual. Em última análise, a imagem dos querubins, com suas múltiplas faces e sua conexão única entre o celestial e o terreno, nos convida a refletir sobre a vastidão do universo espiritual e a grandeza de Deus. Esses seres celestiais, com sua beleza e poder incompreensíveis, nos lembram que há muito mais além do que nossos olhos podem ver e nossa mente pode compreender. Eles nos levam a contemplar a grandiosidade divina e a maravilha do desconhecido.